Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer a leitura da parábola O Lenhador e o Aprendiz, no livro de língua portuguesa, e a correção das atividades, tá bom? Sobre essa parábola. Lembrando que nós já começamos aí a trabalhar esse gênero textual, gênero que tem a intenção de trazer o ensinamento, uma lição moral, e tem as suas características específicas ali que diferem da fábula, né? Os personagens são pessoas, não há presença de animais com características humanas como na fábula, mas tem também a função de passar o ensinamento para nós, tá bom? Vamos lá. Antes de começar a ler, o texto que você vai ler agora é uma parábola que sugere uma reflexão muito interessante a respeito de vários valores. Leia com atenção, observando a condução da narrativa em direção a um conflito e em seguida ao desfecho inesperado. Esse tipo de desfecho, que chamamos de quebra de expectativa, é um recurso muito empregado nas parábolas. Observe. O lenhador e o aprendiz. Conta-se que por volta do século XIII, na França, havia um velho conhecido como o maior lenhador de todos os tempos. Em uma só manhã de trabalho, ele era capaz de cortar mais de 100 árvores robustas. Apesar da fama, ele se mostrava um homem simples e resignado, que via o trabalho como algo indispensável para o ser humano. Certo dia, um jovem que sonhava ser um bom lenhador o procurou para aprender seus truques. Não tenho segredos, rapaz, explicou o famoso lenhador. Tudo o que faço é trabalhar de sol a sol com a mesma dedicação todos os dias. Não é possível, espantou-se o jovem. O senhor é o melhor lenhador da França, não pode ter conseguido esse título por acaso. Vamos, conte-me os seus truques. Novamente o lenhador disse que não tinha artimanhas, mas acabou cedendo à insistência do jovem e o tomou como aprendiz. Nos dias seguintes, o jovem passou a trabalhar ao seu lado como um fiel companheiro, observando atentamente a maneira como o velho segurava o machado, como direcionava para o tronco das árvores, como posicionava as pernas durante o ataque, de modo que com o passar do tempo percebeu que de fato o mestre não possuía segredo nenhum. Ele corta as árvores como qualquer outro lenhador, pensou o aprendiz. O rapaz então passou a pensar que o mestre era um falastrão, que sua fama não tinha sentido. Não tardou muito, passou a ser considerado melhor que seu mestre. A soberba foi uma consequência. Mestre, já faz vários meses que observo seu trabalho e, no entanto, não aprendi nada de importante. Hoje posso dizer com toda certeza que sou melhor lenhador que o senhor, pois sou mais jovem e mais forte. O velho sorriu com a sabedoria da experiência e a satisfação de ter sido um bom professor. Afinal, o discípulo não só se tornara um excelente lenhador, como também o superara. Não satisfeito, o jovem lhe propôs um desafio para provar sua superioridade. Convidou o mestre para uma competição. Quem cortasse mais árvores ao final de um dia seria o melhor lenhador da França. Desafio aceito, as pessoas pararam para testemunhar. Todas as apostas recaíam sobre o aprendiz, que tinha a vitalidade da juventude a seu favor. No dia da competição, o jovem cortou todas as árvores que viu pela frente com a fúria de um animal bravio. Diferentemente do velho lenhador que fazia várias pausas durante o trabalho, ele não parou um minuto sequer para descansar. Será fácil demais ganhar desse velho, pensou o aprendiz. Enquanto ele para e descansa, eu continuo meu trabalho com toda a força. Ao final do desafio, todos os presentes se surpreenderam com o resultado. A contagem provou que o mestre havia cortado dezenas de árvores a mais que o seu aprendiz. Mesmo aborrecido com a derrota, o jovem procurou o velho lenhador para cumprimentá-lo. O mestre apertou-lhe a mão com a tranquilidade habitual, mas não poupou elogios ao discípulo. Você é realmente um grande lenhador, reconheceu. O jovem agradeceu o reconhecimento e resignou-se. Mas na despedida não conseguiu conter a curiosidade e perguntou:
Mestre, eu trabalhei alucinadamente hoje, e enquanto o Senhor parou várias vezes, eu não parei um minuto sequer para descansar, e empreguei toda a técnica que aprendi. Por que então não fui o vencedor? O velho lenhador respondeu: é simples, meu filho. Enquanto eu parava para descansar, amolava o machado. Um texto aqui de Lécio Cordeiro contando aí essa parábola, né, de palavra do livro Parábolas para ler na escola. Aqui nós temos o quadro de palavras de vocabulários, né? Vocabulário desconhecido: robustas, muito fortes, resistentes. Resignado, que suporta as dificuldades sem se revoltar, conformado. Falastrão, que fala muito e comete indiscrições. Soberba, comportamento excessivamente orgulhoso, arrogante. Vitalidade, grande vigor físico. Bravio, feroz, selvagem. Como dissemos na sessão antes de começar a ler, o desfecho das parábolas é marcado pela quebra de expectativa, ou seja, um desfecho inesperado que contraria a expectativa do leitor. Pensando nisso, discuta com o professor e com os seus colegas. Qual seria o desfecho esperado para essa parábola? Nós esperávamos aqui que quem ganhasse fosse o jovem lenhador, né? Mas na verdade quem ganhou foi o mestre, né? O mais velho. A expectativa natural consiste em acreditar que por ser mais jovem e portanto possuir maior vigor físico, mais força, né? O aprendiz superaria o mestre e seria o vencedor do desafio. 2. Qual a intenção do autor do texto ao encerrar a narrativa de uma forma diferente do que se espera? Justamente aí, quebrar a expectativa e trazer um ensinamento para nós, né? Essa não é a função da parábola? A quebra da expectativa é uma forma de chamar mais a atenção para a reflexão, para esse ensinamento proposta pela parábola. 3. Diferentemente das fábulas, as parábolas normalmente não terminam com uma moral. Apesar disso, elas também têm uma intenção pedagógica, ou seja, do mesmo modo que as fábulas, as parábolas também sugerem algum ensinamento. Então, que ensinamento podemos tirar desse texto? Nós podemos tirar diversos ensinamentos, né? Não ser soberbo, não ser orgulhoso. O que mais? Aqui nós temos a compreensão de que a velhice não significa fraqueza, que a vida consiste em um aprendizado infinito. Então nós podemos tirar diversos ensinamentos aí dessa parábola, desse textinho. Desvendando os segredos do texto. Primeira questão. No início deste capítulo, dissemos que as parábolas são textos muito parecidos com as fábulas. Analisando o texto lido e considerando os conhecimentos adquiridos no capítulo anterior, que diferenças e semelhanças podemos observar no título, nos personagens e na estrutura narrativa? Aqui vamos comparar as características tanto da fábula quanto da parábola. No título, tanto nas fábulas quanto nas parábolas, os personagens principais são indicados já no título. Nós tivemos aqui o lenhador e o aprendiz. Aí nós temos o leão e o cordeiro, o lobo e o cordeiro, a raposa e as uvas. Então os personagens são indicados já no título. B. E nos personagens? Nas fábulas, os personagens são animais irracionais que agem como seres humanos. Já nas parábolas, os personagens são seres humanos. Então há essa diferença aí entre os personagens. C. Na estrutura narrativa. Nos dois gêneros textuais, a estrutura narrativa é muito semelhante, apresentando a criação de uma situação-problema e um desfecho que sugere um ensinamento. São narrativas curtas, apresentam a situação-problema e o desfecho nos traz um ensinamento. 2. Como vimos na sessão para discutir, podemos perceber nessa parábola vários valores. Pensando nisso, que valores são ressaltados no primeiro parágrafo do texto? A simplicidade e a disposição para o trabalho de quem? Do mestre, né? O Senhor que era o melhor lenhador.
ele apresenta essas características, esses valores, a simplicidade e por ele ser trabalhador também, né, a disposição para o trabalho. 3. Assinale a alternativa em que os defeitos apontados contrariam os valores indicados no primeiro parágrafo do texto. Nós vimos aqui a simplicidade e a disposição para o trabalho. Quais são aqueles que contrariam esses valores? Covardia e preguiça, arrogância e cobiça, soberba e preguiça ou mentira e inveja? A soberba seria o contrário aqui da simplicidade e a preguiça o contrário da disposição para o trabalho, tá bom? Portanto, a letra C, soberba e preguiça. 4. Observe este trecho do texto. Não tenho segredos, rapaz, explicou o famoso lenhador. Tudo o que faço é trabalhar de sol a sol com a mesma dedicação todos os dias. Qual é o sentido da expressão de sol a sol? Quer dizer que ele trabalhava o dia todo, né? Do nascer ao pôr do sol, do nascer do sol ao pôr do sol. 5. Nesse trecho, o mestre explica ao jovem o motivo do seu sucesso, mas este não acredita nessa justificativa, como fica claro no trecho seguinte. Não é possível, espantou-se o jovem. O senhor é melhor lenhador da França. Não pode ter conseguido esse título por acaso. Vamos, conte-me seus truques. Para o jovem, é importante se dedicar ao trabalho. Ele está dizendo ali que não é possível que é só isso. Tem que haver algum segredo, algum truque. Então, para ele não. Aqui fica claro que para ele, o mestre só conquistou a fama devido a algum truque, não pela dedicação ao trabalho, não pelo esforço ali diário no trabalho. 6. Ao pedir insistentemente ao velho que lhe conte qual é o seu truque, qual é a intenção do jovem? Ele quer se tornar famoso da forma mais fácil e rápida, ele está querendo o truque, não é? Ele quer somente satisfazer uma curiosidade pessoal, ele deseja conhecer o truque do velho lenhador para poder contar aos outros lenhadores, ou ele quer ensinar outros jovens para assim tornar-se famoso como seu mestre? Na verdade, ele queria tornar-se famoso, né? Ele estava sendo bem egoísta, ele queria ali de forma bem fácil e rápida já descobrir o truque que o mestre utilizava, né? Que na verdade não tinha truque nenhum, era apenas a dedicação, trabalhar ali de sol a sol todos os dias, o dia todo. E a intenção dele era essa, letra A, se tornar famoso de forma fácil e rápida. 7. Como é um texto narrativo, na parábola é muito evidente a passagem do tempo. Releia o texto identificando as expressões utilizadas para indicar a passagem do tempo. Ao lermos ali o texto, a narrativa, como a presença ali do desenvolver do tempo cronológico, né? Nós temos algumas expressões que apresentam esse desenrolar do tempo, como certo dia, nos dias seguintes, com o passar do tempo, faz vários meses, no dia da competição, ao final do desafio. São essas expressões que indicam aí a passagem do tempo na narrativa. 8. Chamamos de argumento as ideias que utilizamos para justificar, apoiar uma opinião. Então, quando nós utilizamos argumentos, nós temos a intenção ali de defender um ponto de vista, né? Defender uma ideia. Na parábola, o lenhador e o aprendiz, a situação o problema é explicitada quando o jovem percebe que é melhor lenhador que o seu mestre. Entre os argumentos a seguir, indique aquele que não é utilizado pelo jovem para apoiar a sua opinião de que é superior ao mestre. Vamos ver aí os argumentos, aquele que não é um argumento que indica que ele expressando aqui, né, sua opinião de que ele é melhor que o mestre. A. Não pode ter conseguido esse título por acaso. B. Ele corta as árvores como qualquer outro lenhador. C. Não aprendi nada de importante. Ou letra D. Pois sou mais jovem e mais forte. Na letra A,
nós não temos nenhum argumento de que ele é superior ao mestre, né? Não pode ter conseguido esse título por acaso, contrário das demais, tá? Portanto, a letra A é o gabarito. 9. No capítulo anterior, vimos que os personagens das fábulas são animais aos quais associamos qualidades e defeitos. Essa mesma lógica pode ser aplicada aos personagens das parábolas. Para você, que características, positivas ou negativas, ficam claras no velho, no mestre, e no jovem, no aprendiz? Nós podemos ter ali paciência, sabedoria, simplicidade para o velho, para o mestre. Já para o jovem, ele é arrogante, impaciente, imaturo, etc. Então, aqui você vai colocar essas características que você identificar, tá bom? Aqui são sugestões de resposta. Aqui, no quadrinho do Aprenda Mais, por último, para finalizar a atividade, nós temos aqui falando sobre personagens das parábolas. Nas parábolas, os defeitos e as virtudes das pessoas são mostradas por meio de suas ações. Alguns personagens são bastante comuns nessas histórias. Observe. O velho é geralmente identificado como um sábio, um monge, um ermitão. É o símbolo do conhecimento, da sabedoria, né, que adquiriu ao longo da vida. Suas virtudes, tranquilidade, paciência, segurança. Não quer dizer que sempre esses personagens vão apresentar essas características, tá bom? Mas geralmente o velho é o sábio, é o experiente. O aprendiz é o oposto do velho, né? Normalmente é um jovem que, devido à ansiedade, quer alcançar a sabedoria do mestre o mais rápido possível. Muitas vezes, sua pressa e inexperiência o faz errar. Seus defeitos, nervosismo, impaciência, insegurança. Então, o aprendiz, o jovem ali, é o imaturo, aquele que quer ser mais esperto ali, né? Que costuma ser nervoso, impaciente. A criança é inocente, ingênua, né? Age com ingenuidade e, apesar da pouca idade, muitas vezes apresenta caráter e atitudes sábias. O excluído, geralmente um mendigo, que, apesar de julgado por sua aparência, revela muitas virtudes. E por último, um homem comum, apenas vive o cotidiano envolvido com seus problemas e suas alegrias. Tem um senso prático das coisas e geralmente apego aos bens materiais. Então, aqui são alguns exemplos e algumas representações que geralmente vamos encontrar nas parábolas com esses personagens. Nós finalizamos aqui essa videoaula. Faça a correção das atividades. Qualquer dúvida, participe do plantão, tá bom? Tenha aí uma ótima semana, ótimos estudos para vocês e até a próxima aula.